Bem, galera, me chamo Alisson Thiago, sou aluno do curso de Engenharia Civil da UNP, do campus Mossoró. E juntamente com meus amigos Carlos Egídio e Nemias, nós fizemos esse vídeo para passar um pouco para vocês sobre o ensaio de granulometria do agregado miúdo, certo? Então, antes do ensaio propriamente dito, é necessário antes colher as amostras e reduzi-la para o ensaio do laboratório. Para isso, devemos, antes de tudo, consultar as NMs 26 e NM 27. A NM 26, que nos dará as diretrizes para a coleta do material em campo, e a NM 27 nos dará as diretrizes para a redução da amostra de campo para o ensaio do laboratório. Então, nós temos aqui uma tabela, essa primeira tabela aqui do canto esquerdo, que é da NM 26, que nos mostra as quantidades mínimas de material que nós deveremos colher para a realização da redução da amostra e posteriormente o ensaio, certo? Então aqui nós temos que colher para o agregado miúdo, que é uma dimensão mais característica menor do que 9,5 milímetros. Então nós teremos um contato total de 25 quilos, no mínimo 25 quilos, né? E também no mínimo 3 amostras. 3 amostras parciais que deverão ser colhidas em três locais diferentes do seu volume que você tiver lá total. Por exemplo, um caminhão, a forma de colher num caminhão é totalmente diferente da forma de colher numa jazida, que por conseguinte também é totalmente diferente da forma de colher numa pilha, certo? Então nós devemos observar a norma enquanto sair. Para a realização desse ensaio, eu colhi 20 kg de material em uma amostra única somente. Eu não fiz as 3 amostras, porque eu tive um objetivo de verificar se eu fugindo de algum desses parâmetros das normas, eu posso obter valores diferentes, certo? Então foi colhido apenas 20 quilos para a realização desse ensaio. E após feita essa coleta, foi feito então o quarteamento desse meu material, como aqui nós podemos ver, né? Nós podemos ver aqui uma pilha da areia. Então, foi colhido em uma amostra única 20 kg desse material e posteriormente feito o quarteamento e reduzido essa amostra em duas massas, né? Minha massa 1 e a minha massa 2, para eu poder ir para o laboratório e fazer esse meu ensaio. Então, os materiais que nós devemos ter para fazer esses ensaios é a balança pressão, né? Estufa, capaz de manter a temperatura no intervalo de 105 ou de 100 a 105 graus Celsius mais ou menos. Peneiras de série normal intermediária, juntamente com seu fundo e sua tampa. Agitador mecânico de peneiras, escova os pincéis para fazer a remoção do material que fica retido na peneira. Também bandejas metálicas ou qualquer outro tipo de recipiente para você armazenar o seu material que vai ficar retido e também fazer as pesagens, certo? Então, bem, o primeiro passo para a realização desse ensaio é você secar suas duas amostras. Após você fazer o quarteamento lá, você vai chegar no final com duas amostras. Então, o primeiro passo é você reduzir essas amostras. Você reduzir não, desculpa, você secar essas amostras, né? Deixar numa estufa aí por um período mais ou menos de 20, no mínimo 24 horas. Então, você vai secar essas amostras e depois, posteriormente, vai determinar suas massas, que foi massa 1 e massa 2. Vou fazer só uma pequena observação, que eu utilizei dois tipos de balança. Uma balança de precisão, a norma pede somente a balança de precisão, mas eu utilizei a balança de precisão, e uma balança convencional, para mim também verificar se eu fugindo disso aí, eu posso obter também valores diferentes, entendeu? Então, após determinar essa massa, o segundo passo é vocês encaixar as peneiras, né, na ordem crescente. Fundo, peneira de 0.15, peneira de 0.3, a peneira 0.6,
a peneira de 1.18, a peneira de 2.36, 4.75, 6.3 e aí vai, né? Então é uma peneira em ordem crescente. Feito esse encaixe de peneiras, você vai fazer o que? Você vai pegar o seu material e vai despejar, né, na peneira superior. Para o caso desse experimento aqui, como é um diâmetro menor do que 9,5, eu utilizei somente as peneiras até 9,5. As outras eu não utilizei. Então, após você despejar esse material, você vai pegar e vai promover a agitação desse conjunto. Pode ser mecânica ou uma agitação manual. Fazendo a observação que se você for fazer uma agitação manual, ideal seria que você pegasse você fosse fazendo essa agitação peneira por peneira, até também por questão de praticidade. Aqui foi promovida a agitação mecânica desse conjunto. Eu vou mostrar aqui, passar aqui o vídeo para vocês. Então eu coloquei defini uma frequência e deixei por um tempo aí de 15 minutos. Poderia ser 10, mas eu deixei por um tempo de 15 para garantir que todo o meu material realmente passe pelas minhas peneiras, certo? Eu não fico com material fino lá na peneira lá em cima, coisas desse tipo, né? Para garantir realmente, então deixei 15 minutos. Então, feito após promover a agitação, o próximo passo é destacar essas suas peneiras, né? Aqui na foto da esquerda mostra aqui minhas peneiras destacadas com os seus respectivos materiais retidos. Então, após você destacar isso aí, você vai fazer a pesagem desse material. Então, após isso, feito essa pesagem desses materiais, você vai fazer montar sua tabela, né? Na casa da amostra 1, eu tive material retido na 4.75, 2.36, 1.18, 0,60, 0,3 e 15. Com isso, então eu passo aqui as minhas informações para a minha tabela. Com as minhas informações da minha tabela eu gero um gráfico, certo? Com minha porcentagem retida acumulada e também a minha porcentagem individual. Então eu gero um gráfico, né, com as minhas malhas, seleciono a minha coluna de malhas e a minha coluna de acumulada e gero um gráfico. Após isso, a norma pede para determinarmos o módulo de finura. O módulo de finura nada mais é do que a porcentagem retida acumulada excluindo o fundo dividido por 100. Nós podemos ver aqui dá 2,95 e a sua dimensão mais característica é aquela onde o seu material ele apresenta igual na porcentagem retida acumulada. O valor corresponde à abertura de peneira onde ficou acumulado 5 ou imediatamente inferior a 5% em massa retida. Como aqui nós podemos ver, na malha 4.75 ficou 3.53, foi imediatamente inferior a 5%, então a sua dimensão máxima característica para o caso dessa amostra aqui vai ser 4.75. Já nessa segunda aqui nós podemos ver que ela dá um pouquinho diferente, né? Nessa segunda malha eu já tive material retido acumulado, material retido na peneira 9.5. Interessante que eu não tive na 6.3, né? Podemos ver que é um negócio bem interessante. Então eu jogo isso aí, faço a mesma coisa, gero meu gráfico, né? E vou encontrar um módulo de finura que foi 3, que pela norma o módulo de finura devem dar igual, né? Elas devem ter a mesma classificação, no caso aqui todas as duas são classificadas como areia média, módulo de finura 3. Mas só que e também a norma pede para as duas ter a mesma dimensão máxima característica, coisa que não aconteceu aqui, certo? Então a dimensão máxima característica nessa segunda amostra deu 6.3. Isso já é um indicativo que houve alguma falha no ensaio ou que realmente daria no preste, mas muito provavelmente, como foi fugido da norma,
muito provavelmente tenha sido devido ao erro na amostragem, na minha coleta. Então essas minhas massas elas devem atender esses valores, esses limites. Ela deve estar dentro desses limites aqui, certo? Coisa que não aconteceu na minha amostra 2. Na minha amostra 1 realmente aconteceu. Ela está respeitando todos esses limites aqui nas minhas zonas, nos meus limites superiores, tanto como meus limites inferiores. Porém, na minha segunda massa, na minha segunda amostra, não aconteceu isso. Primeiro, que eu não devo ter material retido na 9.5. O meu limite é na 6.3. Na 6.3 eu posso ter 7%, na verdade não é 7%, é 7% na peneira 6.3, no meu limite ótimo. E eu tive na minha 9.5, então ele foge, essa minha segunda amostra, ela foge desse meu limite. Esse gráfico aqui não foi um gráfico bem executado, esse meu gráfico deveria ter uma escala logarítmica, certo? Para ter mostrar realmente como minha areia tá se comportando. E esse meu gráfico aqui, ele me diz muito sobre a granulometria da minha areia. Então, diante do exposto, a gente pode concluir que a amostragem ela é tão importante quanto o ensaio, né? Como nós podemos ver, eu fugi alguns parâmetros da minha norma e o que aconteceu? Eu tive valores diferentes nas minhas amostras. Também, né? Então, portanto, nós devemos tomar cuidados e precauções, né, para que se obtenha amostra representativa do agregado. A sua importância é enfatizada, principalmente quando entra em jogo o controle tecnológico concreto. Ressalta-se que uma amostragem mal conduzida pode resultar em prejuízos consideráveis ou em distorções nos resultados, como consequências técnicas imprevistas, que realmente foi o que aconteceu aqui. Aconteceu distorções no meu resultado. Então, a amostragem ela é sem dúvida uma operação complexa e passível de erro, e também tão importante quanto o ensaio em si, o ensaio de granulometria do agregado. Essas daqui foram as nossas referências. Então, muito obrigado e até a próxima.